sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa noite, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Sempre olhando aqui no canto superior direito da tela aqui do computador, hoje é dia 23 de fevereiro de 2023, eu ia falar 22, hein? E nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler sobre um tema que me parece muito caro. Será que, sob o ateísmo do grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche e do grande filósofo romeno Emil Cioran, ambos grandes escritores, grandes pensadores e escritores, haveria uma certa nostalgia do absoluto, ou por outra, uma certa nostalgia de Deus? Esse é o tema a respeito do qual vou falar hoje com vocês nessa aula ao vivo com Vassoler. E eu já peço para vocês darem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar e filosofar com cada vez mais e mais pessoas. Quem estiver assistindo a esse vídeo e não estiver inscrito aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, venha aqui para o meu canal, se inscreva, toque a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. Aqui embaixo do vídeo tem uma tecla chamada Seja Membro, para vocês se tornarem membros humanistas do canal. Tem também uma tecla chamada Valeu, para vocês fazerem uma contribuição financeira. E o pessoal que está aqui no YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, ou um super chat, uma pergunta paga para contribuir aqui para o canal. Quero pedir para vocês aqui colocarem o nome da cidade de onde vocês estão falando, a cidade e o estado de onde vocês estão falando, gente, que eu fico feliz, dou moral aí para vocês que estão prestigiando esse meu canal de todos os lugares. Ó, tem o Anatoly e a Thelma que não colocaram de onde estão falando, mas a Thelma está em São Paulo, o Anatoly está lá em Fortaleza, no nosso querido Ceará, e o Luiz Otávio Zahar está falando do Rio de Janeiro. Abraço aí ao Luiz Otávio. Gente, então enquanto vocês vão colocando aí os salves de vocês, vamos começar a nossa aula aqui. E aí, gente, existiria ou não uma certa nostalgia do absoluto em Nietzsche e em Cioran? Isso é uma grande provocação para começar, né? Porque tanto Nietzsche, e sobretudo Nietzsche, quanto Cioran são conhecidos como rematados ateus. Aliás, o Cioran chega, digamos, aos píncaros, vocês vão ver como, de uma negação da vida que protela em relação ao cadafalso, ao máximo do pessimismo, como suicídio. Né? O Cioran, gente, quem já leu Nietzsche e o Cioran, para além das grandes discussões teórico-filosóficas, sente o prazer da escrita. São dois grandes escritores. Né? Eu me coloco como aluno, tanto do Nietzsche como escritor, eu me coloco como aluno, tanto do Nietzsche quanto do Cioran. O Cioran, ele tem a rara capacidade, o raro talento de, a cada frase praticamente, como que erigir uma estátua no texto. A gente tem a impressão, lendo Emile Cioran, que a gente está em meio a um estatuário de um museu, repleto de bustos, repleto de estátuas, repleto de esculturas. Tamanha beleza, tamanho poder imagético dos seus textos. Olha só, nós temos aqui o Guilherme Alves de Curitiba, capital do Paraná, o nosso querido Anatoly Gabriele, um abraço para o Anatoly, e para sua esposa Maria Camila, de Fortaleza, no Ceará. O Adeilson fala de Belém do Pará, né? Maravilhosa cidade. O Jailson está falando aqui da vizinha lá do meu bairro do Butantã, em São Paulo, a cidade de Osasco. E a Cibele, minha aluna nesse curso aqui do Grande Sertão Veredas, está falando de Savatarello, na Itália. Um abraço para a Cibele. Ô, querida, um abraço. Nossa querida Maria Nilza mandando um abraço aqui também. Então,
Vassoler, eu sei, vocês poderiam falar assim, Vassoler, eu sei que você gosta dos paradoxos, das contradições da condição humana, mas não é esgarçar muito o tecido da filosofia, chamar aí, atribuir ao Nietzsche e ao Cioran, dois rematados ateus, essa sombra da nostalgia de Deus, do absoluto? Eu vou tentar mostrar para vocês como eu entrevejo isso. Não é só pelo fato de o Nietzsche ter sido filho de pastor protestante. Não é só pelo fato, e aí eu estou pegando aqui um veio psicanalítico, de Deus ter sido tematizado como rival, como algo a ser desconstruído a cada momento, a cada frase, a cada parágrafo, a cada aforismo da obra do Nietzsche. O Freud costumava dizer, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. É interessante essa obsessão nietzscheana com Deus, com a morte, na verdade, não com Deus, com a morte de Deus, como se Nietzsche quisesse ser não apenas, digamos, aquele que exuma Deus, né, o coveiro que faz a exuma, vê os restos e depois enterra, mas, e não só o legista, mas também como se tivesse essa nostalgia de um absoluto que se perdeu completamente. Olha, gente, uma das passagens mais bonitas da obra do Nietzsche está no livro A Gaia Ciência, de Fröhliche Wissenschaft, Ciência Feliz, numa outra tradução mais literal, talvez, que é o aforismo do homem louco. Quem é o homem louco a que o Nietzsche se refere nesse aforismo? É um homem que, mesmo ao meio-dia, com sol a pino, portanto, como se fosse Diógenes de Sinope, filósofo grego, né? Pai do cinismo, aliás, kínikos, do grego, vem de cachorro, cão. Então, o cínico é aquele que teria a cara de cão distorcida, como se os cães fossem cínicos, né? O ser humano gosta de antropomorfizar os animais, atribuindo-lhes, na sua inocência, as características deformadas e deturpadas da condição humana, né? Mas o Diógenes costumava carregar essa lanterna mesmo ao meio-dia, dizendo que estava à procura, vejam vocês que dor e que atualidade, que com uma lanterna ao meio-dia estava à procura de um amigo. Isso é atual ou não? Isso é atual, gente? Mas o homem louco ao meio-dia está não à procura de um amigo, mas à procura do pai com P maiúsculo, porque, como nós sabemos, né, na tradição judaico-cristã, imersa completamente no patriarcado, a figura de Deus é chamada de pai, com P maiúsculo, né? E por que esse pai não seria mais encontrável, uma vez que o homem louco vai até as igrejas? E o que ele vocifera para as pessoas, desesperado, angustiado, é que acabou o absoluto, acabou a distinção e acabaram as dimensões do em cima e do embaixo. As estrelas estão para se desgarrar dos céus. A esponja do caos e do nada está apagando, borrando a cartografia das estrelas e o sentido das estrelas. As igrejas estão sendo convertidas em sepulcros. Vocês não se dão conta? E aí é por isso que se chama esse homem de louco, porque ele revela no nascimento da modernidade que colocou em xeque o criacionismo bíblico com a teoria do evolucionismo do Charles Darwin, com a modernidade que devolveu a chama prometeica para os homens e para as mulheres com a Revolução Industrial, que colocou o poderio máximo de criação, e a nossa época complementaria, de destruição na mão dos homens e mulheres. Né? Então, essa época que se autodeificou, essa época que começou a ser gestada, digamos, na virada do teocentrismo para o antropocentrismo com a Renascença, essa época empírica, utilitária, questionadora radical de quaisquer valores que não possam ser relativizados, mercantilizados, coisificados, diz o homem louco que essa época está matando Deus. Esse é um aforismo simplesmente seminal do Nietzsche, seminal. E aí eu volto para um outro momento de um Nietzsche, jovem ainda, quando escreveu um ensaio chamado Sobre os Usos e Abusos da História para a Vida. O então jovem Nietzsche, escritor desse ensaio, falava sobre a dimensão de um ser, como nós, seres humanos, de um ser que se sabe finito, que se sabe, portanto,
para a morte. Tudo isso com hífen, aqueles conceitos filosóficos hifenizados, né? Um ser que se sabe para a morte. Nós vivemos sob a égide da ilusão de que a morte não tem de que a morte vai acontecer sempre amanhã, depois de amanhã. Ela não tem data efetiva para acontecer em face do caos, que é a dimensão do Nietzsche. Então o Nietzsche vai falar sobre uma dimensão do esquecimento salutar como condição mesma da vivência numa terra que vai ser testemunha da nossa passagem, só que se esquece de nós. Nós somos poeira cósmica, então o esquecimento é o antídoto necessário e, tragicamente, porque essa é a condição do ser finito que se sabe finito, efêmero, para estar na Terra, para conseguir viver e se reconciliar sem raízes, porque o enraizamento implicaria o infinito, no qual Nietzsche não mais acredita. E Nietzsche vai dizer o seguinte: assim como os ruminantes, e ele pensa, por exemplo, numa vaquinha no pasto, um boi no pasto, que ao terminarem o movimento ali de mastigação para posterior deglutição, sequer se lembram do que fizeram, vivem num presente contínuo. É preciso que o ser humano, e nós todos já passamos por isso, é preciso que o ser humano estabeleça vínculos e raízes com aquilo que é enraizável, né, com os terrenos. Quero agradecer aqui a Tati Souza pelo super sticker, muito obrigado pelo apoio, querida, muito obrigado mesmo, viu? O Luiz Otávio Zahar tá falando assim, ó: Vassoler, eu quero me inscrever no curso sobre Grande Sertão Veredas, depois me diz como proceder. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, Luiz, deixa eu colocar, e-mail do Vassoler, só rapidinho aqui, aí você pode mandar um e-mail e para se inscrever no curso. Aliás, quem quiser se inscrever nesse curso sobre Grande Sertão Veredas, que vai começar neste sábado, ó, aqui, ó, o endereço tá aqui, gente, tá aqui. Pode mandar um e-mail, Luiz, pode tirar uma foto, mandar um e-mail aqui, tá bom? Então, vamos retomar aqui o fio da meada. O Nietzsche fala sobre essa dimensão de que o esquecimento permite que nós façamos uma ode à vida em sua finitude, que se esquece de si própria e que parece verticalmente enraizada, com um ápice de sentido, no orgasmo, na embriaguez, no êxtase poético, na suposta superação de si, da própria condição perecível e finita, com o ápice da força, da felicidade, do sentido que parece tangível. Só que o Nietzsche sabe muito bem, né, que esse projeto de reconciliação com o mundo, ele é mais para jovens, ele é mais para aqueles que acham, que sentem, que vivem como se a vida fosse reconciliada consigo mesmo consigo mesma por si só. Né? As pessoas que não sabem o que é nervo ciático, as pessoas que não sabem o que é pâncreas, as pessoas que não sabem o que é próstata, as pessoas que não sabem o que é menisco, as pessoas que não sabem o que é lombar, ou se sabem porque fazem, já fizeram aula de fisiologia e anatomia. Não por sentir a positividade dolorosa desses órgãos, partícipes e partes do corpo humano. Então, o Nietzsche vai ter uma frase dolorosa, uma máxima dolorosa, em outro momento de sua obra, que é a seguinte: porque tudo que é forte nessa vida um dia vem a fenecer. Ou seja, que a força vai naufragar. E existem laivos no Nietzsche sobre a dimensão de controle do próprio naufrágio, da própria obsolescência, inclusive com um prenúncio de suicídio. E aí vocês vão me perguntar, mas Vassolera, essa ode ao esquecimento seria a chave para uma certa sombra, ou sombra de Deus, ou nostalgia do absoluto? Eu diria que o local onde mais Nietzsche, que era como bom alemão, gostava de escalar montanhas, Bergsteigen, que é algo que os alemães fazem muito, o local é curioso, né? Ele colocar o Zaratustra, né? O Zaratustra, also sprach Zaratustra, assim falou o Zaratustra, no cume de uma montanha para chegar aos vales da história humana. Porque foi do cume de uma montanha, no caso o Monte Sinai,
que Moisés desceu com as pedras da lei. E é como se Zaratustra viesse, e segundo Nietzsche foi o que fez, viesse anunciar os novos tempos. Mas esse Übermensch, esse super-homem, esse além do homem, é algo contraditório com o próprio sistema nietzschiano, vamos pensar assim, com os feixes nietzschianos de pensamento, na medida em que, se essa vida é a única que há, se essa vida é irreconciliável no absoluto consigo mesma, porque passageira, porque efêmera, porque finita, é a única que nós temos, então os laivos de sentido e as misérias, injustiças, sofrimentos devem ser aceitos tais como eles se apresentam. Porque essa é a dimensão do amor fati. A vida que se apresenta aqui agora como sendo a única faz com que qualquer tergiversação com essa vida em prol de algo além ou de algo outro, por exemplo, na infinitude, seja para o Nietzsche niilismo. Nihilistas para o Nietzsche são os cristãos que apostam na desidratação dessa vida em função da hidratação de uma vida no além-mundo. Além-mundo no qual o Nietzsche não acreditava e que ele postulava como inexistente. Então, essa é uma questão aqui fundamental para nós, mas essa vontade de um além do homem, essa vontade de um super-homem, essa vontade zaratústrica, essa morada nas montanhas, no elevado, naquilo que quer trazer os céus para a terra, essa é uma dimensão de que é duro, gente, ter vivido uma época em que o sentido parecia escrito nas estrelas e depois perceber que a modernidade tornou a todas e todos nós órfãos do sentido, órfãos do absoluto, órfãos de Deus. É como se essa fixação nietzschiana pela obsolescência de Deus, pela morte de Deus, fosse não apenas o parto, como Nietzsche como um parteiro, uma parteira do novo tempo histórico, do novo Zeitgeist, do novo espírito do tempo, da modernidade, a morte de Deus. Mas também uma impossibilidade de se desvencilhar do luto. Vocês imaginam uma época que começa a soltar fumaça pelas ventas, fogo pelas ventas, como um dragão obsolescente, moribundo, de 2000 anos, que começa a ruir naquele momento? Só que aí o homem louco do Nietzsche, a que eu me referi no começo da aula, falando lá sobre Die Fröhliche Wissenschaft, sobre a Gaia Ciência, o homem louco diz, só que eu cheguei muito cedo com a minha lanterna para dizer que Deus morreu. O processo começou a começar, digamos assim. Ele está despontando. Vai chegar o momento do Requiem ad aeternam Deo, o Requiem ao Deus eterno. Vocês estão percebendo? Então, esses laivos de Zaratustra, essa vontade de um ser humano maior do que si próprio, bom, o Nietzsche já era, intelectualmente, um ser maior do que si mesmo e se esmerou em construir essa obra formidável que nos legou. Mas essa vontade de algo maior, de algo mais forte, de algo mais belo, seria, na imanência, uma vontade de superação e transcendência, assim eu entrevejo. Vocês estão percebendo? E aí, gente, vocês poderiam me perguntar, mas Vassoler, e o Cioran, que é um leitor contumaz do Nietzsche? O Émile Cioran, né, esse escritor nascido em Sibiu, salvo engano, na Romênia, país que eu conheci, antes das viagens de Vassoler, eu fui ali a Bucareste, no começo de 2018, eu estive lá em Bucareste, capital da Romênia, belíssima cidade, e depois o Cioran saiu da Romênia, se radicou na França, onde ele passou o restante da sua vida. E é interessante pensar sobre o Cioran, porque ele tem um livro muito sintomático, no preciso sentido dessa aula. Livro, quero dizer a vocês que eu li, vejam vocês, em Jerusalém. Eu estava na capital de Israel, Palestina, estava, inclusive, hospedado num hostel dentro da cidade murada de Jerusalém, porque existe a Jerusalém expandida, né? Lá em Jerusalém,
existe uma lei que obriga todas as edificações a serem construídas com as pedras em tom branco amarelado, né, dos tempos antigos. Não, a cidade, obviamente, basta ver tristemente o que acontece em São Paulo e ia se descaracterizar completamente, né? E existe a cidade murada, cidade que foi praticamente destruída pelos romanos, que destruíram, inclusive, o templo, né, de Herodes, ali, o local mais sagrado do judaísmo, do qual só resta, isso no primeiro século, justamente no século em que nasceu Jesus Cristo, no ano 70 depois de Cristo, só resta desse templo o Muro das Lamentações, que é o local mais sagrado para o judaísmo. Né? Os romanos cercaram ali, sitiaram Jerusalém. Foi uma verdadeira tragédia e carnificina contra o povo judaico naquele momento histórico. Vamos nos lembrar de que Roma dominava aquela região, né? E o governador, à época de Cristo, era o Pôncio Pilatos. Muito bem. Eu estava lá lendo um livro chamado Lágrimas e Santos. Olhem o nome do livro do Tioran, cuja leitura eu recomendo vivamente a vocês. E tem uma passagem da qual eu nunca mais vou me esquecer. Eu acho que aquela passagem é a passagem de um Tioran que mostra para nós toda a caixa de brita do seu talento, da sua leitura estético-filosófica do mundo, dos pensadores e da arte. É uma coisa assim brilhante. Vou tentar reproduzir a ideia do Tioran. O Tioran é um grande apreciador da arte, e aqui a gente vai falar de pintura. O Tioran fala do El Greco, um pintor ali espanhol fundamental, tem um museu do El Greco na cidade de Toledo, a 70 quilômetros de Madrid. Nas viagens de Vassoler eu já fiz um vídeo, ou 2 vídeos, sobre Toledo, uma cidade medieval linda na Espanha. Então vocês podem procurar aqui na playlist Viagens de Vassoler do meu canal. O Tioran fala do El Greco, e ele diz o seguinte: a placidez dos traços geométricos, retilíneos, a incidência de luz que acalenta as personagens dos quadros de El Greco, históricas ou fictícias, bíblicas, mostra que naquele momento, no tempo histórico de El Greco, Deus ainda pairava sobre a face do abismo e conferia não apenas a beleza do conteúdo, da representação pictórica, mas a placidez dos traços, a placidez da geometria, a placidez da forma, a guarnição de sentido para conteúdo e forma da arte. É a calmaria de um Deus em que se crê, ou em que ao menos oficialmente se crê, no momento histórico já passado, que confere uma placidez e uma segurança e uma força da representação pictórica no momento histórico de há séculos do grande pintor espanhol aqui, o El Greco. Mas, vejam vocês, quando chegamos justamente à época histórica cujo sentido, ou cuja falta de sentido vem eivada da morte de Deus, nós mergulhamos na angústia, no caos, nos traços agônicos, tortuosos, centrípetas, buscando uma força centrípeta, mas via de regra centrífugos, de Vincent van Gogh. E aí percebemos, na genialidade do pintor, uma fusão entre a morte de Deus, a falta de sentido e uma tentativa inequívoca, porém em glória, de buscar sentido por meio da sua arte. Por meio da dimensão de captar um sentido de época que já não está mais auto-evidente, que já não está aparente, em que se acredita, quando se acredita, mas que se torna cada vez mais fugaz. Então, na dimensão, na transição, que não é apenas cronológica, é claro, ela é histórico-epocal, ela envolve o movimento de forças quitônicas, das mudanças materiais, históricas, tecnológicas, sociais, políticas e existenciais e filosóficas, na passagem dos séculos, na transformação não só quantitativa, mas qualitativa, do sentido
de um Deus que pairava sobre a abóbada celeste para um Deus que se esgueira e que Sá tenha sido exilado do mundo, nós vemos a transição de El Greco para Van Gogh. Essa, eu confesso a vocês, gente, o seguinte, eu me lembro, eu gosto muito de ler de madrugada. Eu me lembro de ler esse trecho que eu estou mencionando aqui para vocês, numa madrugada, lá em Jerusalém, silêncio. E eu fui às lágrimas. Eu fui às lágrimas tanto por ver cristalino o talento de um grande autor como Émile Cioran, quanto por sentir a dor do que ele está dizendo. Porque eu sei que o Van Gogh se matou também por isso. A sua angústia era a angústia de alguém que palmilhava com os pés descalços, borrachando a sola do sapato, sempre gasto. Tem um quadro do Van Gogh com sapatos. E aqui nas viagens de Vassoler, eu já mostrei a vocês Saint-Rémy, a cidade na Provença onde o Van Gogh ficou internado, em cujo hospício Van Gogh ficou internado. Mostrei Arles-en-Provence, onde Van Gogh morou durante um tempo e pintou vários quadros, e mostrei Auvers-sur-Oise, perto de Paris, onde Van Gogh morreu, se matou. São essas 3 cidades van goghianas que já foram mostradas para vocês na playlist Viagens de Vassoler. Então, gente, é muito duro isso. E quando Émile Cioran, que salvo engano também, olha que coisa, parece que o pai do Émile Cioran também era um clérigo da Igreja Ortodoxa Romena. Olhem só as similitudes, né, com Nietzsche, no caso, pastor protestante. Quando Cioran se remete aos santos, quando se remete às figuras agônicas, solidárias, quando fala sobre essas figuras titânicas que tentaram sobrepujar o egoísmo, que infelizmente nos é constitutivo, para tentar estender a mão aberta para a solidariedade, para a amizade, para a bondade, o Cioran vai dizer que lá onde nós vemos a figura mais benigna de Francisco de Assis, canonizado pela igreja como São Francisco, nós vamos entrever no seu rosto vincos e sulcos de lágrimas. Daí o nome Lágrimas e Santos. Quando alguém vislumbra a agonia do que é ser moderno e olha para trás, para um tempo em que a orfandade não estava dada, esse alguém também sente a nostalgia de um absoluto, ainda que não possa tê-la. Aliás, o Émile Cioran foi extremamente, eu diria, coerente com seu ateísmo, com seu radical pessimismo. Ou não, felizmente não de todo. Por quê? Porque em determinado momento, tendo sido laureado com prêmios literários na França, um dos prêmios recebidos ali pelo Cioran tinha como jurado o Nobel da Literatura André Gide, né, o autor de Os Moedeiros Falsos. O Cioran falou: eu preciso parar de escrever, porque é no mínimo peculiar a situação de alguém que fala sobre o movimento da decadência de viver, que é viver e de viver, recebe, e é consecutivamente reconhecido pelo seu talento literário e recebe prêmios e escreve um livro atrás do outro. Vale dizer, livros belíssimos e formidáveis. Então, todos esses aspectos nos fazem pensar a contrapelo de um lugar comum e decantado. A contrapelo de uma racionalidade que coloca o Nietzsche e o Cioran numa sequência pura e simplesmente, digamos, ateia, ou da obsolescência do absoluto. Eu vejo nesse jogo estético dos filósofos Nietzsche e Cioran, um apreço pelo talento, um apreço pela arte de pensar, pelo pensar como arte, pelo encadeamento das frases, das palavras, das imagens, uma busca por reconciliação. Cada pessoa, gente, do micro ao macrocosmos,
das insignificâncias ou supostas insignificâncias da vida, até as macro decisões, procura viver, ainda que não saiba, ou a revelia do que possa saber, tendo mais consciência, digamos, nihilista, procura viver no sentido de percorrer, de singrar esse vale de lágrimas, propondo sentido a cada momento. Quando faz aposta, quando fazem apostas numa relação amorosa, as pessoas acreditam, quando eivadas de uma busca por sentido no amor, que aquilo vai trazer sentido, profundidade, felicidade. Mas, e ontem eu postei nas minhas redes sociais, né? Eu estou relendo aqui o Grande Sertão Veredas, obra máxima da literatura em língua portuguesa, do grande João Guimarães Rosa. O amor, pássaro que bota ovos de ferro. Ai, só de imaginar já dói, né, gente? Minha Nossa Senhora. Ovos de ferro do amor. Bom, as pessoas que já viveram longos relacionamentos e que compreendem esses entrechoques, essas tensões do amor, percebem essas questões aí bastante configuradas. Então, gente, eu trago para vocês essas dimensões para nós pensarmos sobre esses aspectos, porque é curioso, né? As pessoas veem um autor falando dos píncaros do desespero, sobre a decadência, e esse autor, ele olha, por exemplo, para as cinzas de um cigarro que se consome e vai percebendo que não só o dedo vai ser alvejado pelas cinzas, como o corpo vai ser alvejado pela morte, como o ser humano se confunde nihilistamente com essas próprias cinzas. Então aí é que vem a questão fundamental para a gente pensar. Mais uma vez, essa é mais uma aula que eu faço aqui sobre niilismo no meu canal, na esteira e a reboque de uma outra aula que eu ministrei aqui, sobre a tragicidade do niilismo para a vida. Vocês podem assistir nessa mesma playlist, a essa aula, nessa mesma playlist, aulas ao vivo com Vassoler. Aí a gente percebe essa vontade de um sorriso de reconciliação, sabedores Nietzsche e Cioran que eram, de que esse sorriso era efêmero, fugaz, passageiro, uma tentativa de permanência antes do cadafalso, antes da decrepitude, antes da morte. Essas são as reflexões que eu trago para vocês, e eu os convido, e as convido a ler o aforismo O Homem Louco, que está no livro A Gaia Ciência, do Friedrich Nietzsche, e o livro Lágrimas e Santos, do Émile Cioran. Sobretudo quando, e aí, gente, eu quero falar sobre a beleza das igrejas ortodoxas. Eu estive em igrejas ortodoxas na Rússia, na Romênia, na Grécia, recentemente em Karlovy Vary. Aliás, o vídeo que foi ao ar, hoje é quinta, anteontem, terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023, tem um vídeo das viagens de Vassoler em destaque no meu canal, em que eu estou em Karlovy Vary e eu mostro para vocês uma igreja ortodoxa russa, na cidade da Boêmia, ali na República Tcheca. E aqueles ícones, algo lúgubres, algo escuros, com pouca luz, o rosto de Cristo tomado por olhos vidrados, um rosto mais magro, macilento, o nariz aquilino, aquela figuração semítica de Cristo, né, de um andarilho do deserto. O olhar ortodoxo de Cristo sempre me impressionou muito. Não há os pedestais para os santos, há os ícones, as gravuras, e as pessoas vão se persignar, no sentido, né, o catolicismo faz a persignação dessa maneira e vai para o ombro direito, antes de terminar pelo sinal no ombro esquerdo. O pelo sinal ortodoxo, com os 3 dedos, Pai, Filho e Espírito Santo, ele vai primeiro para o ombro direito para terminar no ombro esquerdo. Né? Essa vivência dos evangelhos desenhados nas paredes coloridas, mas às vezes com pouca incidência de luz, traz uma dimensão, gente, do silêncio,
de uma contemplação, de uma vida mais pacata e ao mesmo tempo aparentemente e existencialmente mais densa do que as buzinas, do que o ritmo frenético, do que o caráter tresloucado da vida moderna, em que as pessoas parecem eivadas de sentido pela quantidade de coisas que têm a fazer ou que buscam fazer para sobreviver, mas pouco tempo lhes resta, e muita angústia advém disso, para refletir sobre a vida. E a angústia que advém, muitas vezes, não é por ter pouco tempo para si, é com o que fazer com esse tempo quando ele vem. Pessoas que muitas vezes não sabem preencher a própria vida consigo próprias, se não estão tomadas, digamos, por tarefas exteriores, alheias do trabalho. Bom, basta pensar, por exemplo, que durante a pandemia, aí, a trágica pandemia do coronavírus, um sem número de casais teve seu relacionamento terminado. Por quê? Porque começaram a conviver mais. Não é uma verdadeira tragédia, é isso? Que os relacionamentos acabem quando as pessoas se encontram e percebem quão distantes umas das outras estão? É para a gente refletir aqui, gente. Então, eu quero deixar aqui essas reflexões para vocês. Quero agradecer a audiência de todas e todos vocês e quero aproveitar, gente, nesse finalzinho aqui de aula, eu quero aproveitar que vocês estão aqui. Espera aí, gente, que eu vou colocar aqui para vocês, para observar isso aqui com vocês. Eu quero, então, aproveitar esse momento do término da aula para, vejam só, convidar a todas e a todos vocês para essa que já está quase com as portas fechadas. Olhem só. Durante essa semana, eu venho divulgando esse que vai ser o primeiro curso cultural in loco, ao vivo, Viaje com Vassoler pela Europa Centro-Oriental. Algumas pessoas estão perguntando para mim, Vassoler é um curso online? Este não. Este é um curso presencial. As pessoas que quiserem viajar com o Vassoler, provavelmente para Berlim, Praga, Berlim, capital da Alemanha, Praga, capital da República Tcheca, Viena, capital da Áustria, Budapeste, capital da Hungria, Cracóvia, aí pode haver um adendo, Cracóvia, ao sul da Polônia, e Auschwitz, a cidade avizinhada e traz, bom, não por culpa dos habitantes, mas sim pelos invasores à época, os criminosos nazistas, e Auschwitz, também ao sul da Polônia. Quem quiser participar desse curso cultural, que vai ter, agora no domingo, uma primeira reunião para nós começarmos a formar essa turma que vai viajar comigo. Provavelmente, a gente vai falar sobre a temporalidade, sobre as datas, mas provavelmente entre o finzinho de setembro e o começo de outubro deste ano, portanto, na época do início do outono aqui da Europa, no Atlântico Norte, né, no continente europeu, quem quiser participar da reunião para ir ao curso, para se inscrever nesse curso, tá aqui na tela o meu e-mail. Tá aqui, ó. Tirem uma foto dessa tela, parem a tela. Neste domingo, 26 de fevereiro, às 17 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma reunião pelo Zoom. Só que para participar dessa reunião, para receber o link da reunião, a pessoa que quiser se inscrever nesse curso, viajar com Vassoler, literalmente, literalmente, falando de história, filosofia, arte, visitando, por exemplo, vocês estão vendo aí na foto, atrás de mim, essa catedral, em Praga, perto da qual morava, na Rua Dourada, no complexo do castelo ali em Praga, Franz Kafka. A gente vai percorrer. Neste domingo, nas viagens de Vassoler, vai ao ar um vídeo que eu fiz nesse lugar, mostrando, inclusive, esse local lindo, essa igreja maravilhosa, perto da qual o Kafka morou. Então, quem quiser se inscrever nesse curso, mande para mim, por favor, o e-mail, tá aí o e-mail para vocês, e aí vocês vão receber, eu vou mandar um questionário para vocês, para eu saber as intenções de roteiro e de período do ano em que vocês pretendem viajar, e já muita gente vai participar dessa reunião. Então, as portas estão se fechando,
Depois que a reunião acontecer, as pessoas vão se inscrevendo e a gente vai formar a turma para fazer a primeira viagem com Vassoler, a viagem com Vassoler. Eu venho viajando faz 2 anos. Já são mais, acho que agora são 109 vídeos de viagens por 14 países e dezenas de cidades aqui da Europa inicialmente, mas depois, se Deus quiser, oxalá, pelos 5 continentes e 7 mares. Então tá aí, conto com vocês nesse curso Viaje com Vassoler pela Europa Centro-Oriental, e quem quiser participar, mande por favor o e-mail para vocês poderem receber aí o questionário e depois o link do Zoom para a reunião. Tá bom, gente? Então tá aí, tá feito o convite, muito obrigado. Eu quero agradecer então a todas e a todos vocês pela audiência em mais essa aula ao vivo com Vassoler, e eu peço para vocês darem um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Eu peço para vocês se inscreverem no canal, para vocês tocarem a sinetinha, venham para o canal, quem estiver aí, de repente, assistindo a essa aula e não estiver inscrito ou inscrita no canal, venham aqui para o canal, se inscrevam, toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações, tá bom? E vocês podem, aqui embaixo, clicar na tecla Seja Membro, para vocês se tornarem membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês mandarem uma contribuição financeira. Então é isso, gente. Um grande abraço a todas e a todos vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.